Menina fica nervosa perto do pai na sala de espera. Médico tira raio-x e liga para o 190 imediatamente. Fátima Bernardes chegou ao Hospital Santa Clara, em Belo Horizonte, para gravar uma campanha sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer infantil. A apresentadora, conhecida por seu trabalho social e apoio a diversas causas humanitárias, havia aceitado o convite da diretoria para ser a embaixadora da nova ala pediátrica oncológica. Sua equipe de produção já estava no local, preparando o ambiente para as filmagens que aconteceriam naquela manhã. A presença da apresentadora não havia sido anunciada ao público, pois a diretoria do hospital queria evitar tumultos. Apenas os funcionários do setor administrativo e alguns médicos sabiam da visita. O plano era gravar depoimentos e interações com pacientes selecionados, além da inauguração simbólica do novo equipamento de tomografia, adquirido através de doações. Teresa Miranda trabalhava como técnica de radiologia no Hospital Santa Clara há 15 anos. Formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, ela era conhecida por sua competência e atenção aos detalhes. Durante sua carreira, Teresa havia participado de treinamentos específicos para a identificação de sinais de violência e abuso em exames de imagem, um conhecimento que se provaria valioso naquele dia. O turno de Teresa começava às 7 da manhã. Ela chegou pontualmente, trocou de roupa no vestiário e dirigiu-se à sua estação de trabalho. Na sala de raio-x, verificou os equipamentos e conferiu a lista de pacientes agendados para o dia. A primeira hora transcorreu normalmente, com exames de rotina em adultos. Às 9 horas, chegou sua primeira paciente pediátrica do dia. Clara Martins tinha 8 anos. Segundo a ficha preenchida na recepção, havia caído de uma escada no dia anterior e apresentava dores no braço direito. Teresa recebeu a menina e seu pai, Marcelo Martins, na entrada da sala de radiologia. O protocolo exigia que ela fizesse uma breve entrevista antes do exame, para entender melhor as circunstâncias da lesão. O médico do pronto-socorro pediu um raio-x do braço direito, correto? Perguntou Teresa, consultando a ficha médica. Marcelo, um homem de 35 anos, vestido com camiseta polo e calça jeans, respondeu rapidamente enquanto mantinha a mão no ombro da filha. Sim, ela caiu da escada ontem à tarde quando estava brincando. Acho que não é nada sério, mas o médico insistiu no exame. Teresa notou imediatamente como Clara se encolhia sob o toque do pai. A menina mantinha os olhos fixos no chão, evitando o contato visual. Usava um vestido de mangas compridas, apesar do calor que fazia em Belo Horizonte naquela época do ano. Seus cabelos castanhos estavam presos em um rabo de cavalo simples, e havia olheiras visíveis sob seus olhos. Clara, você pode me contar como aconteceu a queda? Teresa perguntou diretamente à menina, inclinando-se para ficar na altura de seus olhos. Antes que Clara pudesse responder, Marcelo interveio. Ela já contou isso várias vezes. Estava correndo, tropeçou e caiu da escada. Não temos o dia todo. Podemos fazer logo esse exame? A impaciência na voz do pai e o modo como controlava a situação levantaram as primeiras suspeitas em Teresa. Em seus anos de experiência, havia aprendido a reconhecer sinais de comportamentos abusivos. A técnica decidiu seguir o protocolo, mas ficaria atenta a qualquer indicação adicional. Clara, preciso que você venha comigo para colocar uma bata especial para o exame. Seu pai pode esperar aqui fora, disse Teresa, indicando as cadeiras na pequena sala de espera anexa. Não pode fazer isso com a roupa dela? Questionou Marcelo imediatamente. Infelizmente não. O vestido tem botões ou enfeites metálicos que podem interferir na imagem. É procedimento padrão, explicou Teresa com firmeza profissional. Ficaremos apenas alguns minutos. Marcelo hesitou, mas acabou concordando. Teresa levou Clara para a sala de troca, fechando a porta atrás delas. Foi nesse momento, longe do olhar vigilante do pai, que Teresa viu a menina relaxar ligeiramente os ombros. Vou te dar esta bata para vestir. Posso te ajudar se precisar, ofereceu Teresa gentilmente. Clara não respondeu verbalmente, apenas assentiu, com a cabeça. Quando começou a tirar o vestido, Teresa notou marcas roxas em diferentes estágios de cicatrização nos braços e nas costas da menina. Conteve sua reação imediata para não assustar Clara, mas mentalmente documentou cada marca que via. Essas marcas doem? Perguntou Teresa casualmente,
como se fosse uma pergunta de rotina. Clara congelou por um momento, então balançou a cabeça, negativamente, sem olhar para Teresa. Caí outras vezes também, respondeu em voz baixa, quase inaudível. Depois de ajudar Clara com a bata, Teresa a conduziu para a sala de exame. Realizou as radiografias do braço direito conforme solicitado pelo médico, mas decidiu ampliar discretamente o campo para incluir parte do tórax e omoplata. Anos de experiência lhe permitiam tomar essa iniciativa quando suspeitava que algo mais sério poderia estar sendo negligenciado. Durante todo o processo, Teresa manteve uma conversa leve, tentando ganhar a confiança da menina. Clara respondia apenas com monossílabos ou acenos de cabeça. Ao finalizar os exames, Teresa ajudou a menina a se vestir novamente e a levou de volta para junto do pai. As imagens serão enviadas diretamente para o sistema. O Dr. Roberto deve chamá-los em breve para discutir os resultados, informou Teresa ao pai. Marcelo assentiu impacientemente, pegando a mão de Clara com força. Vamos esperar lá fora, então. Assim que eles deixaram a sala, Teresa imediatamente processou as imagens. O que viu confirmou suas suspeitas iniciais. O braço de Clara apresentava uma fratura recente no rádio, compatível com uma queda. No entanto, o exame também revelou fraturas antigas em diferentes estágios de cicatrização nas costelas e no pulso esquerdo. O padrão das lesões era consistente com traumas repetidos, não com acidentes isolados. Teresa sabia que precisava agir rapidamente. Imprimiu as imagens e levou-as pessoalmente ao consultório do Dr. Roberto Santos, ortopedista responsável pelo atendimento de Clara. O médico, um homem de 50 anos com vasta experiência em traumatologia pediátrica, estava revisando prontuários quando Teresa bateu à porta. Dr. Roberto, preciso que veja essas imagens imediatamente, disse Teresa entrando no consultório após ser autorizada. O médico examinou as radiografias com atenção, seu semblante tornando-se gradualmente mais sério. A menina está aqui com o pai? Sim, estão na sala de espera. Doutor, quando ajudei a trocar de roupa, vi várias marcas de contusões em diferentes estágios pelo corpo. Ela disse que caiu outras vezes, mas o padrão não é consistente com quedas acidentais. Doutor. Roberto assentiu gravemente. Você fez bem em trazer isso diretamente a mim. Estas fraturas antigas nunca foram tratadas adequadamente. Há sinais claros de traumas repetidos. Ele apontou para as regiões específicas na radiografia. Isso não é resultado de uma simples queda. Precisamos acionar o protocolo de proteção à criança imediatamente. O hospital tinha um protocolo específico para casos suspeitos de maus-tratos infantis. O primeiro passo era garantir que a criança não deixasse o hospital com o possível agressor. O segundo era acionar as autoridades competentes. Vou chamar a assistente social do hospital e ligar para o 193, decidiu o médico, referindo-se ao número dos bombeiros, que no Brasil também atende ocorrências de primeiros socorros e funciona como via rápida para acionar o conselho tutelar em casos de emergência. Enquanto isso, precisamos manter a criança aqui sob algum pretexto. Diga à recepção para não liberar a ficha deles sob hipótese alguma. Teresa saiu rapidamente para cumprir as instruções, enquanto o Dr. Roberto fazia as ligações necessárias. O médico explicou a situação de forma sucinta aos bombeiros, enfatizando que havia evidências radiográficas de abuso continuado e que o possível agressor estava no local com a vítima. Foi informado que uma equipe seria enviada imediatamente, junto com representantes do Conselho Tutelar. Em seguida, Dr. Roberto solicitou a presença da assistente social do hospital, Débora Almeida. Quando ela chegou ao consultório, ele explicou rapidamente a situação e mostrou as evidências. Vou chamar os dois para o consultório agora. Precisamos ganhar tempo até a chegada das autoridades. Teresa mencionou que a menina está visivelmente amedrontada na presença do pai. Débora sugeriu. Vamos solicitar exames adicionais. Posso ficar na sala durante a consulta como observadora. É um procedimento que adotamos em casos sensíveis. Dr. Roberto concordou e pediu à recepcionista que chamasse Clara e seu pai. Quando entraram no consultório, o médico os recebeu com uma expressão neutra, profissional, apresentando Débora como parte da equipe de atendimento. Marcelo parecia impaciente. Encontraram algum problema no braço dela? Podemos ir embora? Tenho compromissos importantes hoje.
Dr. Roberto manteve a calma. Senhor Marcelo, identificamos a fratura no braço direito de Clara, mas as imagens revelaram algumas outras questões que precisamos investigar melhor. O pai de Clara imediatamente ficou tenso. Que outras questões? Ela só caiu da escada. O médico virou o monitor do computador, mostrando as imagens de raio-x. Veja estas áreas aqui, apontou para as costelas de Clara. São fraturas antigas que não foram adequadamente tratadas. Também há sinais de uma fratura anterior no pulso esquerdo. Ela é uma criança agitada, vive caindo, rebateu Marcelo rapidamente. Nunca pareceu nada sério, por isso não procuramos médico antes. Clara permanecia sentada, olhando fixamente para o chão, seu corpo visivelmente tenso. Entendo sua preocupação, respondeu o médico calmamente. No entanto, o padrão dessas lesões levanta algumas questões. Precisamos fazer alguns exames adicionais para entender melhor o quadro geral de saúde de Clara. Marcelo começou a demonstrar sinais de ansiedade, mexendo-se inquieto na cadeira. Não temos tempo para mais exames hoje. Podemos voltar outro dia. Infelizmente, estes exames são necessários agora, antes de iniciarmos o tratamento para a fratura atual, insistiu o Dr. Roberto. Não tomarão muito tempo. Nesse momento, Débora interveio. Clara, você gostaria de um suco ou água enquanto esperamos os preparativos para os próximos exames? Antes que a menina pudesse responder, Marcelo levantou-se abruptamente. Não precisamos de mais nada. Vamos embora, Clara. Procuraremos outro médico. Dr. Roberto manteve-se firme. Senhor Marcelo, não posso autorizar a saída de Clara neste momento. O protocolo do hospital exige que investiguemos adequadamente todas as lesões identificadas. Vocês não podem nos manter aqui contra nossa vontade, protestou Marcelo, seu tom de voz elevando-se. Ela é minha filha, eu decido o que é melhor para ela. Na verdade, quando há suspeita de problemas mais sérios, o hospital tem o dever legal de garantir a segurança e o bem-estar do paciente, explicou Débora calmamente. É apenas procedimento padrão. Se tudo estiver bem, vocês serão liberados em breve. A tensão no consultório era palpável. Marcelo olhava alternadamente para o médico e para a assistente social, claramente calculando suas opções. Clara permanecia imóvel, como se tentasse se tornar invisível. Isso é um absurdo, disse Marcelo finalmente. Exijo falar com o diretor deste hospital. Vocês não têm o direito de fazer insinuações sobre como cuido da minha filha. Compreendo sua frustração, respondeu o Dr. Roberto. Posso solicitar a presença do diretor clínico, mas isso pode tomar algum tempo. Enquanto isso, podemos prosseguir com os exames para não atrasar ainda mais. A essa altura, Marcelo percebeu que estava sendo deliberadamente retido. Seu comportamento mudou de indignação para algo mais calculista. Preciso ir ao banheiro, anunciou subitamente. Clara, espere aqui. Volto em 1 minuto. Dr. Roberto trocou um olhar significativo com Débora. Ambos sabiam que esse era um momento crítico. Permitir que Marcelo saísse sozinho poderia dar a ele a oportunidade de planejar uma fuga com a filha. Temos um banheiro aqui mesmo no consultório, ofereceu o médico, indicando uma porta lateral. Fique à vontade. Marcelo hesitou, visivelmente contrariado por ter sua tentativa frustrada. Prefiro usar o banheiro do corredor. Se o senhor insiste, posso pedir que um de nossos seguranças o acompanhe, sugeriu Débora. O hospital é grande e às vezes os pacientes se perdem. Encurralado, Marcelo sentou-se novamente, seu rosto uma máscara de fúria contida. Quero saber exatamente que tipo de exames vocês estão sugerindo e por quê. Dr. Roberto explicou calmamente que gostariam de fazer um exame de imagem mais detalhado e uma avaliação física completa. Enquanto falava, olhou discretamente para o relógio, estimando quanto tempo faltava para a chegada das autoridades. Neste momento, um fator inesperado entrou em cena. Do lado de fora do consultório, ouviu-se uma comoção. Vozes animadas, passos apressados e o inconfundível som de equipamentos de filmagem sendo movimentados. A porta do consultório se abriu repentinamente e uma enfermeira apareceu, parecendo constrangida pela interrupção. Desculpe, doutor, mas a equipe da Fátima Bernardes está no corredor. Eles estão gravando depoimentos para a campanha e gostariam de saber se podem usar este corredor nos próximos minutos.
A menção à apresentadora causou uma mudança imediata na atmosfera da sala. Clara, pela primeira vez desde que entrara no consultório, levantou os olhos, uma faísca de interesse genuíno brilhando em seu olhar. Marcelo, por outro lado, pareceu momentaneamente desestabilizado pela informação. Dr. Roberto viu uma oportunidade. Claro que podem. Na verdade, Clara está passando por alguns exames agora, mas talvez depois ela gostaria de conhecer a Fátima Bernardes. O que acha, Clara? A menina olhou rapidamente para o pai, como se buscasse permissão, mas logo voltou a baixar os olhos. No entanto, o leve aceno afirmativo com a cabeça não passou despercebido pelo médico. Não temos tempo para isso, cortou Marcelo bruscamente. Clara não precisa conhecer ninguém. Precisamos resolver esta situação e ir embora. É uma oportunidade única, insistiu Débora, percebendo a tática do médico. Fátima Bernardes raramente visita Belo Horizonte. Muitas crianças aqui, no hospital, estão animadas com a chance de conhecê-la. A conversa foi interrompida pelo som da porta se abrindo novamente. Desta vez era Teresa, a técnica de radiologia, acompanhada por 2 homens vestindo o uniforme do Corpo de Bombeiros e uma mulher que se identificou como conselheira tutelar. Dr. Roberto, as autoridades chegaram e gostariam de falar com o senhor, anunciou Teresa, lançando um olhar significativo para o médico. O rosto de Marcelo empalideceu instantaneamente. Que autoridades? Por que chamaram bombeiros? Sua voz oscilava entre raiva e pânico. O que está acontecendo aqui? Um dos bombeiros adiantou-se. Senhor Marcelo Martins, recebemos um chamado referente a uma possível situação de emergência envolvendo sua filha, Clara Martins. Que situação de emergência? Ela só quebrou o braço numa queda. Marcelo levantou-se agressivo. Isso é um absurdo. A conselheira tutelar interveio com voz calma, mas firme. Senhor Martins, sou Luísa Campos, do Conselho Tutelar. Fomos acionados pelo hospital devido a evidências de possíveis maus-tratos identificadas durante o atendimento médico de sua filha. Maus-tratos? Marcelo quase gritou, seu rosto agora vermelho de fúria. Estão me acusando de maltratar minha própria filha? Baseados em quê? Dr. Roberto manteve-se profissional. Senhor Martins, as radiografias revelaram um padrão de lesões, antigas não tratadas, incompatíveis com acidentes domésticos normais. Como médico, tenho a obrigação legal de reportar tais achados às autoridades competentes. Marcelo olhou ao redor como um animal encurralado, sua respiração acelerada. De repente, em um movimento brusco, agarrou o braço de Clara. Vamos embora agora, Clara. Este lugar está cheio de loucos. Os bombeiros imediatamente se posicionaram, bloqueando a saída. Senhor Martins, por favor, solte a menina e acalme-se. A tensão atingiu seu ápice, quando Marcelo puxou Clara com força, fazendo-a soltar um gemido de dor quando a pressão atingiu seu braço fraturado. Esse foi o catalisador. Os bombeiros avançaram para intervir enquanto Débora rapidamente se colocou entre Marcelo e Clara, tentando separar pai e filha. No meio dessa confusão, a porta do consultório se abriu novamente. Desta vez, a figura que surgiu causou um impacto imediato. Fátima Bernardes, acompanhada por sua equipe de produção, apareceu no limiar da porta, claramente atraída pela comoção. Está tudo bem aqui? Perguntou a apresentadora, visivelmente preocupada com a cena que testemunhava. A presença inesperada de Fátima Bernardes criou um momento de suspensão. Marcelo, surpreendido pela aparição da celebridade, afrouxou involuntariamente seu aperto no braço de Clara. Foi o suficiente para que um dos bombeiros conseguisse separar a menina do pai, enquanto o outro continha Marcelo Clara, agora livre. Do controle do pai, olhava com olhos arregalados para Fátima Bernardes. Era como se, por um breve momento, a presença da apresentadora tivesse criado um espaço seguro em meio ao caos. Fátima, avaliando rapidamente a situação, dirigiu-se à menina com voz calma. Olá, qual é seu nome? Clara, respondeu a menina, em voz baixa, ainda tremendo. Clara é um nome muito bonito, disse Fátima gentilmente. Parece que você está passando por um momento difícil. Marcelo, ainda contido pelo bombeiro, gritava acusações e ameaças. Vou processar este hospital. Não podem fazer isso. Clara, não fale com ninguém. A conselheira tutelar aproveitou o momento para se aproximar de Clara, enquanto os bombeiros removiam Marcelo para outra sala,
onde poderia ser interrogado sem a presença da filha. O homem continuou protestando veementemente, ameaçando acionar advogados e processar todos os envolvidos. Com Marcelo finalmente afastado, Clara pareceu respirar livremente pela primeira vez. Débora sugeriu levar a menina para uma sala mais tranquila, longe da confusão. Fátima Bernardes, sensibilizada pela situação, ofereceu-se para acompanhá-las. Seria bom para Clara ter uma distração neste momento difícil, explicou Débora. Sua presença poderia ajudar a acalmá-la, enquanto lidamos com os procedimentos necessários. Fátima concordou imediatamente. Claro, farei o que puder para ajudar. A equipe de produção da apresentadora, percebendo a delicadeza da situação, manteve-se discretamente afastada, respeitando a privacidade necessária. Fátima instruiu que as câmeras fossem desligadas e pediu um momento para dedicar atenção exclusiva à menina. Na pequena sala de recreação pediátrica para onde foram levadas, Clara lentamente começou a se sentir segura o suficiente para relaxar. A presença de Fátima Bernardes, alguém que ela reconhecia da televisão, uma figura pública respeitada, parecia oferecer um estranho conforto. Era como se a presença da apresentadora validasse a seriedade da situação e, ao mesmo tempo, prometesse que tudo acabaria bem. Enquanto isso, Dr. Roberto informava detalhadamente os bombeiros e a conselheira tutelar sobre as evidências médicas encontradas. Mostrou as radiografias apontando as fraturas antigas e explicando por que o padrão indicava maus tratos continuados, não acidentes isolados. Teresa, a técnica de radiologia, também deu seu depoimento, descrevendo as contusões que havia observado no corpo de Clara e o comportamento temeroso da menina na presença do pai. Na sala de recreação, Débora explicava gentilmente para Clara o que aconteceria a seguir. Clara, você vai ficar em um lugar seguro por enquanto descobrimos a melhor maneira de cuidar de você. A menina assentiu silenciosamente, absorvendo a informação. Então, para surpresa de todos, falou com voz quase inaudível. Ele vai ficar bravo comigo. Fátima sentou-se ao lado de Clara, mantendo uma distância respeitosa. Você não fez nada de errado, Clara. Os adultos aqui estão preocupados com você e querem garantir que você esteja segura e bem cuidada. Clara olhou para Fátima, algo em seu olhar indicando que queria acreditar naquelas palavras, mas anos de condicionamento tornavam difícil aceitar que não seria punida pelo que estava acontecendo. Débora, com sua experiência em casos de abuso infantil, sabia que era crucial não pressionar Clara a falar sobre o que havia sofrido. Em vez disso, concentrou-se em garantir que a menina entendesse que estava segura agora. Clara, você gostaria de desenhar um pouco? Temos lápis de cor e papel aqui. Clara aceitou a oferta e começou a desenhar em silêncio. Enquanto isso, Fátima e Débora conversavam em voz baixa, a apresentadora visivelmente emocionada com a situação. Casos como este são mais comuns do que as pessoas imaginam, explicou Débora. Muitas vezes, as vítimas permanecem em silêncio, por medo, ou porque acreditam que merecem o tratamento que recebem. Fátima assentiu, seus olhos nunca deixando Clara. O que acontece agora com ela? O Conselho Tutelar vai investigar o caso completamente. Clara provavelmente será temporariamente abrigada em um lar substituto, ou com algum familiar adequado se houver. Será feita uma avaliação psicológica completa e ela receberá o tratamento médico necessário para a fratura atual e acompanhamento para as lesões antigas. E o pai? Ele enfrentará uma investigação criminal. Com as evidências médicas que temos, há grandes chances de que seja indiciado por maus tratos. O mais importante agora é garantir que Clara esteja protegida e receba o apoio necessário para se recuperar, tanto física quanto emocionalmente. Enquanto conversavam, Clara continuava desenhando, aparentemente absorta em seu próprio mundo. Quando finalmente terminou, entregou o desenho a Fátima. Era a imagem simples de uma casa com uma figura feminina ao lado. É a casa da minha avó, explicou Clara em voz baixa. Eu queria morar com ela. Foi a primeira informação voluntária que Clara ofereceu desde que chegara ao hospital. Débora imediatamente tomou nota. Você gosta da sua avó, Clara? A menina assentiu enfaticamente. Ela é legal comigo. Quando fico com ela, não tem...
gritos. Essa simples declaração revelava volumes sobre o ambiente em que Clara vivia. Débora trocou um olhar significativo com Fátima, ambas entendendo a importância daquela informação. Vou falar com a conselheira tutelar sobre sua avó, prometeu Débora. Talvez possamos entrar em contato com ela. Clara pareceu animada. Com essa possibilidade, a primeira expressão genuína de esperança em seu rosto desde que chegara ao hospital. Na outra sala, a situação com Marcelo havia se complicado, confrontado com as evidências médicas e o depoimento dos profissionais do hospital. Ele havia passado da negação agressiva para uma atitude defensiva. Agora alegava que Clara era uma criança difícil de controlar e que qualquer disciplina mais rigorosa era necessária e justificada. Essas declarações apenas fortaleceram o caso contra ele. Os bombeiros, após consultarem a delegacia especializada, decidiram conduzi-lo para prestar depoimento formal. Foi nesse momento que Marcelo percebeu a seriedade da situação. Não se tratava apenas de deixar o hospital com Clara. Ele estava efetivamente sob custódia. Enquanto Marcelo era escoltado para fora do hospital, teve um vislumbre de Fátima Bernardes, acompanhando Clara e Débora pelo corredor. A menina segurava a mão da apresentadora e, pela primeira vez em muito tempo, parecia uma criança de verdade, não apenas uma sombra assustada. Fátima permaneceu com Clara até a chegada da assistente social, designada pelo Conselho Tutelar para acompanhar o caso. Durante esse tempo, estabeleceu uma conexão genuína com a menina, ouvindo atentamente os poucos fragmentos de informação que Clara se sentia segura para compartilhar. Quando chegou o momento de partir, Fátima prometeu a Clara que ficaria atenta ao seu caso. Você é uma menina muito corajosa, Clara. E agora muitas pessoas estão trabalhando para garantir que você fique bem e segura. Clara, em um gesto surpreendente, abraçou Fátima brevemente. Foi um momento significativo, a primeira vez que a menina iniciou contato físico desde que chegara ao hospital. Nas horas seguintes, os eventos se desenrolaram rapidamente. O Conselho Tutelar conseguiu localizar a avó materna de Clara, Dona Helena, uma senhora de 65 anos que vivia em um bairro próximo. Ela chegou ao hospital visivelmente abalada com as notícias, mas determinada a fazer tudo o que fosse necessário para proteger a neta. O reencontro entre avó e neta foi emocionante. Clara correu para os braços de Dona Helena assim que a viu, um comportamento completamente diferente do que demonstrara com o pai. A avó chorou ao ver o braço engessado da neta e ao ser informada sobre a extensão dos abusos que a menina havia sofrido. Eu sempre desconfiei que algo estava errado, confessou Dona Helena à conselheira tutelar. Mas quando questionava, ele limitava meu acesso a Clara. Dizia que eu estava interferindo na educação dela. Se eu insistisse, ele ameaçava impedir completamente minhas visitas. Essa era uma tática comum em casos de abuso, isolar a vítima de possíveis fontes de apoio. Dona Helena foi informada que poderia solicitar a guarda temporária de Clara, enquanto o caso fosse investigado, um processo que seria facilitado pelo relatório médico e pelos depoimentos dos profissionais do hospital. Dr. Roberto, ao final daquele longo dia, refletia sobre como uma série de pequenas decisões havia culminado no resgate de Clara. Se Teresa não tivesse notado os sinais de alerta no comportamento da menina, se não tivesse ampliado o campo do raio-x para incluir as áreas adicionais, se o hospital não tivesse um protocolo claro para casos suspeitos de abuso, Clara poderia ter voltado para casa com seu agressor para enfrentar mais anos de sofrimento silencioso. A presença inesperada de Fátima Bernardes havia sido o catalisador final, criando a distração necessária no momento crítico e proporcionando a Clara uma figura confiável em meio ao caos. Era uma lembrança poderosa de como figuras públicas podiam usar sua influência para fazer a diferença na vida das pessoas, mesmo sem intenção. Uma semana depois, Fátima Bernardes mencionou brevemente a experiência em seu programa, sem identificar Clara ou dar detalhes específicos, apenas para conscientizar o público sobre a importância de estar atento aos sinais de abuso infantil. Às vezes, uma criança silenciosa não é apenas tímida. Às vezes, o silêncio esconde dor e medo. Como sociedade,
Precisamos aprender a ouvir o que não é dito e a ver o que está sendo escondido. A mensagem de Fátima gerou uma onda de conscientização nas redes sociais. Muitos espectadores compartilharam informações sobre como identificar sinais de abuso infantil e sobre a importância de denunciar casos suspeitos. O Hospital Santa Clara recebeu diversas ligações de pessoas interessadas em saber como poderiam contribuir para campanhas de proteção à infância. Enquanto isso, a vida de Clara começava a tomar um novo rumo. Acolhida na casa da avó, a menina recebia o tratamento médico necessário para sua recuperação física. As fraturas antigas foram devidamente avaliadas e, felizmente, não apresentavam complicações permanentes. A fratura recente no braço direito seguia o processo normal de cicatrização. O aspecto mais desafiador era a recuperação emocional. Clara iniciou acompanhamento com uma psicóloga especializada em traumas infantis, designada pelo Conselho Tutelar. Nas primeiras sessões, permanecia em silêncio a maior parte do tempo, desenhando ou simplesmente observando o ambiente. A psicóloga doutora Mariana Costa explicou a dona Helena que esse comportamento era esperado. O silêncio de Clara é sua forma de proteção. Durante muito tempo, expressar-se livremente era perigoso para ela. Precisamos respeitar seu ritmo e construir gradualmente um ambiente onde ela se sinta segura para se abrir. Dona Helena seguia todas as orientações à risca, mantinha uma rotina estável e previsível para a neta, evitando surpresas ou mudanças bruscas que pudessem desestabilizá-la. Nunca elevava a voz, mesmo quando Clara testava limites, como qualquer criança faria. Aos poucos, a menina começava a entender que, nesta nova realidade, erros não eram punidos com violência. Os profissionais do Hospital Santa Clara que haviam participado do resgate de Clara mantinham-se informados sobre seu progresso. Teresa, a técnica de radiologia que primeiro identificou os sinais de abuso, visitou a menina algumas vezes, com autorização do Conselho Tutelar e da avó. Essas visitas ajudavam a reforçar para Clara que havia adultos confiáveis em sua vida. Dr. Roberto também acompanhava o caso de perto, garantindo que Clara recebesse todo o tratamento médico necessário. Em uma consulta de acompanhamento, notou com satisfação que a menina já conseguia manter contato visual por mais tempo e até sorria ocasionalmente. Clara está tendo uma recuperação excepcional, comentou com Dona Helena após o exame. Fisicamente, tudo está progredindo, como esperado, e emocionalmente vejo sinais muito positivos. A avó de Clara enxugou uma lágrima. Ela começou a cantar baixinho enquanto brinca. Nunca tinha feito isso antes. Esse pequeno detalhe revelava muito sobre a transformação em curso. Clara lentamente redescobria sua voz, literal e metaforicamente. O processo legal seguia seu curso. Marcelo permanecia detido preventivamente, acusado formalmente de maus-tratos e lesão corporal grave contra vulnerável. As evidências médicas eram contundentes, fortalecidas pelos laudos psicológicos que documentavam o trauma emocional de Clara. A mãe de Clara, que havia se separado de Marcelo quando a menina tinha apenas 2 anos e vivia em outro estado, foi localizada e informada da situação. Ela demonstrou interesse em reconectar-se com a filha, um processo que seria cuidadosamente mediado pelos profissionais que acompanhavam o caso. Dona Helena recebeu a guarda provisória de Clara e iniciava o processo para torná-la permanente. A adaptação da menina à nova vida era monitorada de perto pelo Conselho Tutelar, com visitas regulares de assistentes sociais que sempre saíam impressionados com o progresso observado. 2 meses após o incidente no hospital, um evento inesperado trouxe mais luz à vida de Clara. Fátima Bernardes, que nunca havia esquecido a menina, enviou um convite especial para que Clara e sua avó participassem da gravação de um programa especial sobre histórias de superação. Não seria necessário que Clara falasse sobre sua experiência. A apresentadora apenas queria mostrar à menina como sua história havia inspirado outras crianças a buscar ajuda. Inicialmente hesitante, Dona Helena consultou a psicóloga de Clara sobre a proposta. Doutora Mariana considerou que, dado o progresso estável da menina e o fato de que Fátima representava uma figura positiva em sua jornada, a experiência poderia ser benéfica, desde que conduzida com os cuidados apropriados. O dia da gravação foi meticulosamente planejado
para garantir o conforto de Clara. Sem câmeras ou holofotes direcionados a ela, a menina e sua avó foram posicionadas discretamente na plateia. Fátima fez questão de cumprimentá-las pessoalmente antes do início do programa. "Você se lembra de mim, Clara?" perguntou gentilmente a apresentadora. Clara assentiu, um pequeno sorriso formando-se em seus lábios. "Você segurou minha mão no hospital." Fátima sorriu emocionada por esse fragmento de memória que a menina havia preservado. "Isso mesmo. E olha como você está bonita hoje. Seu gesso já saiu." Clara estendeu o braço direito, agora livre, do gesso, movendo-o para demonstrar sua recuperação. "Doutora disse que ficou bom." Esse breve diálogo, embora simples, representava um enorme avanço para uma criança que meses antes mal conseguia falar na presença de adultos. Durante o programa, quando Fátima abordou o tema da proteção infantil, fez uma menção especial sem identificar Clara. "Há alguns meses conheci uma menina extraordinária que me ensinou sobre coragem. Ela não está aqui para contar sua história, mas seu exemplo inspirou muitas outras crianças a pedir ajuda. Desde que falei brevemente sobre esse encontro, em nosso programa anterior, recebemos dezenas de denúncias de situações similares. Ao final da gravação, longe das câmeras, Fátima presenteou Clara com um pequeno diário, para você escrever suas histórias quando se sentir pronta." O presente tinha um significado profundo. Era uma forma de dizer à menina que suas palavras importavam, que sua voz merecia ser ouvida. Clara abraçou o diário contra o peito, seus olhos brilhando com uma mistura de emoção e gratidão. No caminho de volta para casa, Clara surpreendeu a avó ao dizer: "Um dia vou contar minha história para ajudar outras crianças, como a Fátima faz." Dona Helena apertou a mão da neta, sem conseguir conter as lágrimas. Naquele momento, soube que Clara não seria definida pelo trauma que havia sofrido, mas pela força que estava descobrindo dentro de si. 1 ano se passou desde o dia em que Teresa notou os sinais de abuso na pequena paciente que chegara para um raio-x. Clara agora frequentava regularmente a escola, fazia amigos e participava de atividades extracurriculares. Ainda havia momentos difíceis, pesadelos ocasionais e situações que desencadeavam memórias dolorosas, mas com o apoio contínuo da psicoterapia e o amor incondicional da avó, cada obstáculo era superado. Marcelo foi condenado a 6 anos, de prisão por maus tratos e lesão corporal grave. O juiz responsável pelo caso citou as evidências médicas como fundamentais para a condenação e elogiou a atuação dos profissionais do Hospital Santa Clara. A observação atenta e a coragem de agir desses profissionais de saúde salvaram a vida desta criança, não apenas no sentido físico, mas também em seu direito fundamental a uma infância digna e livre de violência. Teresa recebeu um reconhecimento especial do hospital por sua atuação no caso. O reconhecimento veio acompanhado da implementação de um programa de treinamento expandido para a identificação de sinais de abuso em exames de imagem, inspirado diretamente por sua iniciativa de ampliar o campo do raio-x de Clara. Esse programa se tornaria um modelo a ser adotado por outros hospitais da região. Dr. Roberto, juntamente com Débora, a assistente social, desenvolveu um protocolo aprimorado para casos suspeitos de violência contra crianças e adolescentes. O documento detalhava os passos a serem seguidos, desde a identificação inicial dos sinais de alerta, até o acionamento das autoridades, com ênfase na importância da documentação adequada das evidências. Em uma tarde ensolarada de domingo, Dona Helena levou Clara para um piquenique no Parque Municipal. Enquanto observava a neta correndo e rindo com outras crianças, lembrou-se do dia em que a menina chegara à sua casa após o incidente no hospital. Uma criança silenciosa, curvada pelo medo, incapaz de confiar em adultos. A transformação era quase inacreditável. Clara agora se expressava abertamente, defendia suas opiniões e, mais importante, havia recuperado a capacidade de confiar, quando um pequeno arranhão resultante de uma queda do balanço fez seus olhos se encherem de lágrimas. Ela correu diretamente para a avó em busca de conforto, um gesto simples que revelava a profunda cura emocional que havia ocorrido. "Vovó, olha o que eu desenhei", disse Clara naquela noite, mostrando uma página de seu diário. Era um desenho colorido de várias pessoas de mãos dadas. Ela própria, a avó,
a terapeuta, e uma figura que Dona Helena reconheceu como Fátima Bernardes. São as pessoas que me ajudaram, explicou Clara com simplicidade. Na parte inferior da página, havia escrito com sua letra infantil, Minha Nova Família. Dona Helena abraçou a neta, profundamente emocionada por essa representação visual da rede de apoio que havia ajudado Clara a reconstruir sua vida. Era uma lembrança poderosa de como o cuidado atento de profissionais dedicados, combinado com a intervenção inesperada de uma figura pública respeitada, podia mudar completamente a trajetória de uma vida jovem. A história de Clara, embora marcada por sofrimento em seus primeiros capítulos, agora seguia um novo curso, uma narrativa de cura, esperança e possibilidades. E talvez o mais importante. Era uma história que Clara agora tinha o poder de continuar escrevendo por si mesma, livre do medo e dotada de uma voz própria que nunca mais seria silenciada. Fátima Bernardes, em uma de suas apresentações posteriores, sem mencionar nomes ou detalhes identificáveis, refletiu. Às vezes, um pequeno ato de atenção pode desencadear uma corrente de eventos que salva uma vida inteira. Nunca subestime o poder de simplesmente notar o que outros ignoram. Essa reflexão capturava perfeitamente a essência do que havia acontecido naquele dia no Hospital Santa Clara. Um dia em que a observação atenta de uma técnica de radiologia, a determinação de um médico e a presença inesperada de uma apresentadora de televisão se combinaram para resgatar uma criança das sombras do abuso e trazê-la de volta à luz.